Aqui nesta quarta-feira para falar de NFL, é claro. Hoje é dia do nosso quadro É Quarta Descida. Vamos trazer alguma polêmica aqui para discutir. Hoje eu quero falar de quarterbacks, se é top ou não é. Quero sua opinião, claro, quero a sua curtida no vídeo, que é tão importante pra gente. Curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o que passa, deixe o seu comentário. Se você puder colaborar um pouco mais ainda, faça parte do nosso Clube Amigo Ligado. O valor é bem baratinho mesmo, é mais uma colaboração com a gente, mas tem vantagem, tem um grupo no Telegram que é muito bom, tem sorteio de prêmios, né, com 200 assinantes, vou sortear mais uma jersey, vai ser a terceira jersey, modelo Nike Game, uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL, e 3 camisas da Fanatic Sport Nation. Fanatic, a nossa parceiraça, aqui embaixo tem link, tem cupom de desconto, conheça as camisas da Fanatic, gostou, vai lá, coloca o cupom do Toque Passa e tem um desconto bem legal aqui. Sorteei na segunda-feira o copo que eu trouxe lá do Super Bowl, quem ganhou foi o Rafael Lemos. A camisa desse mês da Fanática, quem ganhou foi o Divino, já conversei, já tô mandando a camisa lá para ele. Então colabore aqui com o Toque Passa, tem sempre uma vantagem e a discussão é sempre muito boa, tá? Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá, então, começar com notícias, como a gente sempre faz, e eu falei aqui na sexta-feira sobre aquele incidente, aquela tragédia que acabou manchando a parte da festa do título do Kansas City Chiefs, né, na parada que rolou na quarta-feira. Tivemos um incidente ali que deixou uma pessoa morta e 22 feridas, e 2 homens foram indiciados pela polícia, acusados do assassinato no tiroteio que deixou aquela vítima fatal ali, a Elizabeth Galvan, de 43 anos, na festa, pouquinho depois da festa de comemoração do Kansas City Chiefs, né? Rolou a parada, ela, quando acabou ali perto do centro da cidade, perto da estação central, rolou um incidente e vocês conhecem bem a história, infelizmente, né? Lindell Mays e Dominic Miller foram acusados de assassinato em segundo grau, de ação criminosa armada e também de uso ilegal de arma de fogo, né? Segundo as investigações ali, os relatos e as imagens, os dois não se conheciam, né? E estavam com grupos separados. E aí a discussão começou porque um grupo achou que o outro estava olhando demais para eles, né? E aí qual que é a ação que você faz? Pô, esse cara tá olhando demais para mim, o que você faz? Você tira uma arma e começa a atirar no meio de uma multidão. Normal, né? É o padrão, é o que se recomenda fazer em questão de sociedade. Né, os dois estavam hospitalizados, por isso eles não tinham sido detidos. A gente trouxe a informação que um homem tinha sido detido e tinha sido liberado depois. 2 menores de idade também tinham sido detidos. Esses 2 foram detidos aí por posse ilegal de arma e também por resistência à prisão. Mas neste momento que se descobriu, os indiciados são esses 2. Segundo as investigações todas, quem atirou primeiro foi o Lindell Mays, mas o tiro que matou a Elizabeth Galvan saiu da arma do Miller, né? Pela perícia ali, pelo padrão da bala, descobriu-se isso. Os 2 foram detidos, a fiança estabelecida em $1 milhão para cada um deles. E aquela coisa, né? Não tem como voltar atrás, a vida infelizmente se foi, o trauma deixado em crianças, né? Os caras começaram a tirar no meio de crianças, não tem como voltar atrás, mas espero que a justiça seja feita, pelo menos, para que essas pessoas, né, os envolvidos, paguem, pelo amor de Deus, né? Começa a tirar no meio de uma galera, no meio de uma festa, num momento como esse, porque, esse cara tá olhando para mim por quê? Infelizmente, é isso o que aconteceu. Nos Patriots, fim de uma era. Matthew Slater anunciou ontem a sua aposentadoria após 16 temporadas na NFL. Recordista em aparições no Pro Bowl, eleições para o Pro Bowl, com 10 vezes escolhido como Special Teamer, né, entre os Special Teamers, o recorde da história da liga. Ele anunciou que está deixando a liga agora aos 38 anos, né? Foram 2 All-Pros em 2016 e 2019, 3 anéis de campeão do Super Bowl. Nada mal para o cara que é filho de um jogador pertencente ao Hall da Fama, né? O Jack Slater, e que foi draftado na 5ª rodada lá em 2008, né? A expectativa do Matthew Slater não era nem fazer parte do elenco, ele achou que a jornada dele na NFL passaria muito rapidamente. Ele foi draftado como wide receiver, mas abraçou essa missão de ser um special teamer, missão essa dada pelo técnico Bill Belichick, que não poupou elogios nunca, né? Nunca poupou elogios
para o trabalho do Matthew Slater. O Belichick sempre foi um cara que amou demais os especialistas e o Matthew Slater é a grande paixão. Inclusive, recentemente o Belichick falou que ele teve a oportunidade de treinar, na opinião dele, o melhor jogador ofensivo da história, que era o Tom Brady, o melhor jogador defensivo, o Lawrence Taylor, lá na equipe dos Giants, e o melhor jogador de times especiais, que era justamente o Slater, né? Um cara muito legal. E é um nome muito interessante, porque ele não é um kicker, não é um retornador, e mesmo assim todo mundo conhecia muito do Slater. Eu tive a chance de conversar bastante com ele lá em 2018, nas vésperas do Super Bowl 52 em Minneapolis. É muito legal porque você tem essa chance de sentar numa mesa e conversar com alguns jogadores. E como ele não é um cara tão badalado assim, nunca foi, tinha bastante espaço para trocar uma ideia com ele, conversar sobre várias coisas. Falei sobre o Brasil, né? Como ele era um cara conhecido, inclusive no Brasil, ele ficou surpreendido com isso, né? Mas por conta do carinho da torcida dos Patriots, uma das maiores do país. E ele falou da relação muito com o pai dele, o Jack Slater, um jogador de linha ofensiva, 20 anos de Los Angeles Rams, né, de St. Louis também, mas né, nesse período aqui de Rams, 20 anos de Rams, apelidado de Big Bad Jack, né, um cara que fez história ali, putz, 20 anos, 20 temporadas entre 76 e 95. Ele não queria que os filhos dele fossem jogar futebol americano. Ele sentia que poderia, seu histórico, poderia colocar pressão em cima dos filhos, e também entendia que o Matthew Slater não tinha muito assim um corpo para ser jogador de futebol americano. Tinha preocupação com lesões e achava que o filho era miúdo, né? Perto do tamanho de um jogador de linha ofensiva dos anos 80, você imagina, né? 70, 80, o Slater realmente era miúdo. Tanto, mas assim, ele sempre foi um cara que apoiou demais, né? O Slater falou da relação que ele tinha com o pai, falou que o pai era pai em primeiro lugar, muito importante o pai ser isso, né? Antes de ser atleta. E os treinava em todos os esportes, basquete, beisebol, ele era sempre o treinador. No futebol americano, quando ele percebeu que o Slater não seria um jogador de linha ofensiva, ele até pediu ajuda para alguns ex-colegas de time para falar assim, cara, me ajuda aqui. Ele parece ser um wide receiver, parece ter velocidade, ter corpo para isso. Então ele pediu ajuda para colegas para conseguir ajudar o Matthew Slater. Deu certo e uma das principais lições, segundo o Slater mesmo, foi como competir e competir em equipe, né? Ele sempre falou assim, cara, você tem que lutar por um espaço, mas é sempre uma questão de time. E aí, especialista não tem como, né, cara? O futebol americano exige demais que tudo funcione muito bem. E o time de especialistas, principalmente, o Slater é um cara, o Matthew Slater é um cara sensacional, uma das melhores pessoas com quem eu já conversei numa semana de Super Bowl. E quem sabe daqui 5 anos a gente tenha pai e filho se encontrando no Hall da Fama. Acho que tem potencial, acho que tem, pelo tamanho, né, do Matthew Slater, por sua carreira, 16 anos, todos eles no New England Patriots, e sempre sendo um jogador tão falado, mesmo não sendo um cara playmaker. Foram 191 tackles na carreira, assim, tipo, pouca coisa, mas sempre em times especiais, e é um cara muito considerado dentro da liga. Eu acho que ele tem chance de fazer Hall da Fama. Vamos ver daqui 5 anos quando ele se tornar elegível. Agora vamos lá para o nosso quadro das quartas-feiras, o É Quarta Descida, um trocadilho infame, né? Quarta descida, você tem que decidir se você vai chutar o punch, o field goal, ou se você vai arriscar, né? E aqui você tem que decidir os rumos dessa nossa conversa, e hoje eu quero falar de quarterback. Aliás, sempre aceito sugestão de temas polêmicos para a gente debater aqui. Deixa o seu comentário aqui embaixo, dizendo aí qual que é a sua ideia, o que a gente quer, o que você quer que a gente discuta na semana que vem. Mas eu quero falar de quarterback, né? Top 5, top 10, top 20, top 32, qual que é o top do quarterback? Essas listas de tops são sempre feitas para gerar engajamento, né? Se não tiver, sempre vai ter polêmica, mas uma lista que fosse unanimidade não renderia o que o cara quer. Não que essa discussão aqui não tenha o mesmo objetivo, né? Também quero que você interaja, que você discuta, que você argumente contrário, que você vai lá e me xingue, tanto faz, mas deixa a sua curtida, interagir com o canal ajuda a gente a crescer. Passamos de 23.200 e quase 50 inscritos no canal, pô, sonhando aí com uns 25 mil, crescer 30 mil, 100 mil, né? Então, essa interação é muito boa pra gente, mas num esporte tão focado nessa posição, não é à toa que o quarterback é o mais bem pago jogador de um time, que recebe tanto a mais do que os outros, né? Que ocupa tanto espaço dentro de um salary cap, pela importância que tem o quarterback, mas discutir
qual que é a posição desse cara no momento ou na história, é muito tentador, né? E sempre atrai discussão, sempre atrai o xingamento dos outros, né? Putz, você falou besteira, você discutiu, eu acho isso, eu acho aquilo. E a gente fez uma tier list durante a off-season passada, eu e o Ivo, fizemos em live, né? E eu lembro que a gente foi muito cobrado, por exemplo, para colocar o Jalen Hurts como um quarterback elite. E a gente fala assim, não, eu quero ver alguma coisa a mais, porque o Hurts veio em uma temporada que os Eagles até guardavam uma pick de draft, pensando em buscar um quarterback, né? Eles não tinham certeza se o Hurts seria esse sucesso. Foi muito bem, colocou o time até no Super Bowl, ganhou esse grande contrato, virou o franchise quarterback, e esse ano já deu uns passinhos para trás, né? Esse ano já justificou mais a nossa preocupação se ele era um quarterback elite ou não. Nesse momento eu não achava que era. Então vale a pena sempre discutir. A discussão, aliás, é muito complicada. Não importa se esteja fazendo uma lista top 5, top 10, top 20, o que considerar? É apenas um momento? É a história? É a temporada? O que fizeram no último ano? Mas em um caso como o Aaron Rodgers, um cara que não jogou na temporada passada por conta de lesão, onde ele se encaixa num top 5 para o top 10 no próximo ano, ou um top geral de quarterbacks para a próxima temporada, como é que a gente vai levar isso aqui em consideração? Projeção, que aí entra muito mais no achismo, qual que é os números serão o bastante? Vai considerar só baseado no que a gente viu de produtividade, né? Ou então aquela percepção do que a gente tem ali no momento importante, como esses números vieram, se foram contra times mais fortes, times mais fracos, às vezes o cara joga muito bem contra um time muito ruim, aí conquista números incríveis, espetaculares, e aí chega o jogo grande e o cara some, ou então ele aparece muito bem no jogo grande, mas costuma cometer erros bobos em jogos considerados fáceis, e aí você vai ter que tirar um pouquinho dessa consideração. É sempre complicado, né? Eu sempre pontuo aqui que é difícil demais a gente julgar individualmente alguém num esporte tão coletivo como a NFL. A NFL tem que funcionar como um relógio, os times de futebol americano precisam funcionar como um relógio. Cada pecinha é muito importante, tem que fazer a sua parte ali para funcionar. O que não dá para ter é só falta de critério. Para alguns caras eu trago números e esses números bastam para dizer que ele é um cara top. E aí, se é alguém que eu não gosto, eu vou trazer outros números que vão dizer o contrário, né? Ou então eu esqueço os números e vou falar só o que eu acho. Inclusive, a gente consegue espremer os números para que eles contem a história que a gente quer. A gente vai pegar algumas coisas engraçadas aqui. Vocês sabem que os 5 melhores quarterbacks em rating da história da NFL, eles estão em atividade. Tá? Os 5 melhores estão em atividade no rating da carreira, tá? Não só de uma temporada. O Aaron Rodgers tem o melhor rating da história, 103,6, né, até o momento, e está seguido de perto ali pelo Patrick Mahomes com 103,5 ao final dessa temporada. Aí você tem o Deshaun Watson aparecendo na terceira posição com 100,8 de rating. O Russell Wilson é o quarto, né, com 100 cravado. E aí nós temos o Dak Prescott em quinto lugar com 99 cravado também. Cara, o Tom Brady é o 11º da história. O rating dele é 97,2 da carreira dele. E ele tá logo atrás do Jimmy Garoppolo, que tem 97,6. Então, tipo, não vou considerar rating, aí não é tão importante. Rating de temporada, então. Temporadas aqui. Os 2 melhores ratings de uma temporada são do Aaron Rodgers, 2011 e 2020. Peyton Manning vem em terceiro aqui, teve lá em 2004 o melhor rating de uma temporada, é o terceiro melhor da história. Só que aí é o Nick Foles. É o 4º melhor rating de uma história, que foi em 2013 nos Eagles, seguido pelo Ryan Tannehill nos Titans em 2019. Então, rating de uma temporada não vai ser o bastante para eu julgar. Passe completado? Importante? Importante, né? Importante demais. O Burrow lidera na carreira dele, 68%. O Garoppolo é o terceiro, o Dak Prescott é o quarto, o Cousins é o quinto, tá ali junto com o Tua Tagovailoa, desconsidera. Peyton Manning é o 15º nessa estatística e o Brady é o 24º. Comeback é importante, né? Pareceu clutch, o cara que vai lá e decide. O Brady virou 46 jogos, o Peyton Manning 43, os 2 maiores da história, mas só vira jogo quem tá perdendo, né? Se o cara é bom mesmo, ele nem tá perdendo. Ele vai lá e vai vencendo direto. O Stafford é o líder em atividade, né? 35 viradas, seguido pelo Russell Wilson com 31. E aí, né?
não vou considerar isso. Então fica difícil a gente definir qual que é o critério, né? Se é momento, se é estatística, o que que é. É muito mais, eu acho que uma questão da percepção. É, o critério passa a ser a percepção, é o gosto pessoal. E aí também temos que eliminar algumas questões de birra. Tem cara que vira meme, né? Eu já falei aqui que várias vezes se julga um jogador pelo meme que ele virou. Né? Então, qualquer derrota dos Vikings, putz, é o Cousins, né? Qualquer derrota de um time comandado pelo Garoppolo, putz, o Garoppolo está bonito, deu isso. É isso aí, vira um meme e não adianta discutir. Às vezes o time de especialistas fez uma porcaria, não adianta, vai perder jogo por isso, né? A gente vai pegando aqui em gosto pessoal, para mim o Mahomes ele é indiscutível. Vamos fazer um top 5 aqui. Mahomes ele é indiscutível, né? É o melhor quarterback que eu vi jogar. Eu sou muito fã do Tom Brady, todo mundo sabe, eu tenho várias camisas do Tom Brady aqui, mas aquela discussão boba que sempre tinha, quem é maior ou melhor, melhor talvez seja o outro, o Brady, cara, o Brady pra mim sempre foi o maior e melhor, porque o outro plasticamente tem um jogo mais bonito, eu sempre gostei mais de ver highlights do Manning, do Breeze, do Aaron Rodgers, então nem se fala, né? Mas o Brady decidia, e assim, ele não se colocava em situação, ele era um cara inteligente o suficiente para fazer ajustes que faziam com que ele não precisasse passar por uma situação de dificuldade que gerava aquele grande highlight. Né? Puxando um paralelo aqui do futebol, da bola redonda, dos goleiros eu gostava do Dida. O Dida, plasticamente, ele era mais feio do que o Ronaldo no Corinthians. O Ronaldo fazia aquelas pontes, aquela defesa mirabolante. O Dida, essa mesma bola, ele ia do lado e fazia assim. Então, parecia simples, né? Então ele era um cara que fazia o difícil parecer simples, e isso aqui era muito importante. O Mahomes, para mim, ele é a soma de tudo isso. Ele tem jogadas plásticas muito boas, ele tem uma ótima leitura pré-snap, ele tem capacidade de tirar o coelho da cartola se a coisa se apertar. Né? Ele faz a leitura, não deu como ele pensou e ele consegue tirar uma coisinha a mais. Então, para mim, ele tá num patamar acima e pronto. Se você não quiser deixar o Mahomes o patamar elite com um cara só, você tem que criar um patamar acima, um puxadinho. Ele tá na ala VIP da parte elite, para mim, né? Ele tá lá. Os outros eu vou discutir quem vai entrar, quem vai sair, mas o Mahomes tá lá sempre. E depois dele, como é que fica? Eu vou falar do Josh Allen. Putz, mas o Josh Allen, né, às vezes vai para aquela Hero Ball, vai para o home run, acaba sendo interceptado, muitas interceptações, não vence, não é o cara. Lamar Jackson, mas ele corre com a bola, ele pipoca na hora H. O Joe Burrow, putz, mas o cara nunca tá saudável, então você sempre vai ter argumentação. Cara, eu vou pegar o Purdy, né? Ele foi o líder da NFL em rating no ano passado, em jardas por tentativa, jardas por passos completados, outras stats tão importantes. Ele foi um quarterback certamente top na temporada passada. Top 5, top 10, ele foi um dos melhores quarterbacks da temporada passada. Vai ser no futuro? Ele é um cara que merece respeito. Claro que ele vai ter agora a sua segunda temporada completa e muita coisa vai mudar. A gente sempre fala da questão da importância de uma segunda temporada, mas Brock Purdy é um cara que merece ser observado e ser respeitado. Aí então essa posição, sei lá, vou colocar o Purdy, não sei. O líder em passes completados foi o Dak Prescott, né? Foi o cara que mais completou. O líder em jardas passadas foi o Tua Tagovailoa. Esses dois nomes para mim não são elite, eles não entram no meu top 5. Né? Questão pessoal, o Dak Prescott teve alguns momentos incríveis. Teve gente que colocou o Dak Prescott num top 5. Para mim não fazia parte de um top 10, né? Pelos meus critérios, pelo que eu vi, eu não coloco o Dak Prescott e o Tua num top 10. Um nome bastante divisivo que eu vou usar aqui na nossa enquete, que é um cara que sempre gera bastante discussão, é o Justin Herbert. Né? É um cara que invariavelmente, quando surge o nome dele, quando tem um jogo dos Chargers, vitória ou derrota, sempre vai discutir se foi culpa do Justin Herbert, se foi mérito dele, o que que é. Né? O seu maior hater lá é o Ricardo Pina. Aliás, deixa eu dar parabéns, esqueci aqui, o Pina foi um dos 4 brasileiros que gabaritaram no Super Bowl Challenge da NFL. Parabéns aí pro Ricardo Pina, tá me cobrando sempre aqui, fica o parabéns para ele. Parabéns cobrado, não acho que considera um pouco menos, mas brincadeira. Parabéns, tá? Mas vamos lá, o Justin Herbert, para mim, ele pode ser considerado um quarterback elite ou ele tá muito próximo disso, né? Não vou colocar no elite, vou colocar ali no limiar dessa questão, porque teve uma temporada ruim no ano passado.
top 5, talvez, Mahomes, Allen, Lamar, Burrow, o Herbert, ou vou colocar o CJ Stroud, foi muito bem, mas é o primeiro ano dele, vamos ver o segundo. O Stafford também teve um ano muito bom, voltando de lesão. É complicado, complicado. O Brock Purdy merece top 5? Não sei. Mas top 10, certeza que o Herbert é. E eu gosto muito do Herbert. O Herbert teve uma última temporada que foi abreviada por lesão, né? Lesão que ele teve na mão. Jogou 13 jogos e pelo segundo ano seguido ele repetiu o pior rating da carreira dele, de 93,2 em uma temporada. 2 anos que teve uma queda, ele vinha numa crescente, teve uma queda. 20 passos para touchdown, 7 interceptações, pior ano em percentual de passos completados, foi seu pior desempenho da carreira ali em passes para 20 jardas ou mais, né? Conectou apenas 34% desses passes tentados. Mas aí a gente entra nas outras questões, que eu vou colocar, tipo, quanto que é mérito, demérito só do quarterback, né? O Mike Williams se machucou, teve um ACL na semana 3 e ele perdeu esse alvo em profundidade. Ele tinha que contar com o Quentin Johnston, que foi um calouro horrível, né? Que tem momentos patéticos. A gente pode juntar um DVD enorme com várias... DVD é velho, hein? Mas pode fazer um compilado de momentos patéticos do Quentin Johnston em uma temporada apenas, né? Sem o Josh Palmer também machucado, só tinha o Keenan Allen para você considerar. Pô, mas o Keenan Allen é melhor que muito quarterback de muitos times, é melhor que o Mahomes teve na temporada inteira? Sim, né? Mas entra nessa questão do percentual de passos completados em profundidade, né? Outra questão, o treinador, Brandon Staley, já foi tarde. E tem muitas coisas que entram na conta do Brandon Staley como problema. Aí a gente vai tomar uma decisão um pouquinho melhor no próximo ano, com o Harbaugh. Para mim, o Harbaugh vai potencializar o jogo do Herbert, né? Se ele for mal, aí eu já, opa, peraí, puxei, ó, confiei demais, acreditei muito e vou tirá-lo desse top 5, top 10, top 20 que eu sempre coloquei o Herbert na NFL. Mas ano passado, por exemplo, o jogo terrestre da equipe dos Chargers não encaixou. O Eckler veio lá daquela off-season que ele ficou brigando e rendeu só 3 jardas e meia por tentativa. Foi muito abaixo da crítica. Sem um jogo terrestre estabelecido, você leva mais pressão para o quarterback. A linha ofensiva foi muito ruim, a proteção a Herbert foi muito ruim mesmo, né? Ele foi um dos quarterbacks que mais encarou o blitz na temporada. Se não foi o que mais encarou, não lembro que estatística próxima aqui, puxando de memória. Mas ele saiu bem contra a blitz, né? Ele encaixou 68,6% dos passes dele contra a blitz, foram 10 passes para touchdown e 3 interceptações, encarando pressão de 5 defensores ou mais. Mas também tem aquela coisa, a defesa foi um lixo, e a defesa sendo ruim, você coloca pressão no ataque, porque o cara sabe que tem sempre que pontuar, então você joga no limite sempre, né? Porque se eu não marcar um touchdown, eu sei que minha defesa vai entregar o jogo. Então tudo isso cobra. Por isso que eu falei, é difícil você avaliar só uma posição, só o quarterback, por mais importante que ele seja, por mais determinante que ele seja no jogo, sem observar o cenário. O ambiente faz toda a diferença, tá? Mas eu vejo no Herbert uma boa postura dentro do pocket, uma boa leitura pré-snap, ele tem um bom trabalho de pernas, ele faz passes muito precisos. Se vai ser conectado ou não, aí depende do recebedor. Se ele vai ter tempo para fazer esse passe, vai depender da linha ofensiva. Se ele consegue fazer o ajuste, aí depende mais dele, mas também da situação de jogo, porque, sei lá, às vezes você pode aceitar um sack e vou pro punch numa situação em que, tipo, a minha defesa vai fazer o papel dela, vai me entregar a posse de bola daqui a pouquinho e eu vou lá e consigo na próxima. Mas se a defesa vai entregar pontos e eu vou ficar, sei lá, 2 posses atrás do placar, eu preciso forçar algo a mais nessa terceira descida, eu preciso tentar correr com ela e esticar essa jogada para achar um alvo, forçar um passe em profundidade. Tudo isso vai influenciar na nossa avaliação, nos números de um jogador. Jogadas que mereciam turnovers, né? Foram 13 jogadas merecedoras de turnover, segundo a PFF, para o Justin Herbert. 13 jogos, 1 por jogo. O Mahomes teve 22 jogadas merecedoras de turnover em 20 jogos, né? O Brock Purdy teve 21 em 19. Então esses caras tiveram um pouquinho mais, mas é essa estatística. Foram 22 drops em 13 jogos, né? Média de 1,69 por jogo. O Mahomes teve 34, bastante, né? Em 20 jogos. Então a média é parecida. Como eu disse, eu acho que o Herbert tem talento para ser um quarterback top.
vai estar nas estatísticas, nessa discussão sempre entre os tops? Depende do seu gosto pessoal. Quero saber a sua opinião, inclusive. Vou colocar na aba comunidade a enquete perguntando se o Herbert hoje é um quarterback top 5, top 10, ou então não fica top nenhum na liga, né, do momento, e a gente discute mais. Deixa a sua sugestão também para a discussão na próxima semana. Quer falar do deck também? Deixa aqui nos comentários, o Tua Tagovailoa, quem que você acha que entra num top? Quero saber o seu top 5 também, aqui embaixo nos comentários, top 5, top 10. Deixa o seu top de quarterback e aquele abraço.